Eu queria começar com a pergunta, beleza? Sim. Tá bom. Então, introduzindo a pergunta, ela é exatamente o seguinte: você colocaria uma obra de Banksy na sua sala? Banksy, no caso, o grande artista do Uhum. Reino Unido, né? Uhum. Hum, sim. Colocaria? Aham. Sim. Ok, tá. Bem, essa é uma resposta objetiva, é uma pergunta que exige uma Para resposta ter, né? objetiva, Sim. porque é sim ou não, mas justifique o porquê sim você colocaria. Tá. Cara, eu colocaria para. Isso foi meu primeiro pensamento. A gente pode redesenvolver mais isso. Mas, primeiramente, para gerar indagação. Colocar aquela obra para todo mundo que entrar na sala, a gente falar sobre aquilo e chegar num lugar interessante. Que eu acho que esse, vamos dizer assim, é essencialmente o primeiro propósito da arte. Entende? Hum, entendi, entendo o que você quer dizer, então você quer dizer. O questionamento sobre a estética entra exatamente nessa pergunta, porque atualmente eu responderia que não, eu não teria uma obra de Banksy na minha sala. Mas eu não teria uma obra de Banksy na minha sala não porque eu não quero ter uma obra de Banksy na minha sala. Eu não teria uma obra de Banksy na minha sala porque uma vez que ela estivesse na minha sala, ela deixaria de ser uma obra de Banksy. Hum. Então, assim, o que eu quero dizer, a reflexão sobre a estética, ela transcende o conceito puramente visual da obra, né? Ela tem a ver com o que ela transmite. Uhum. E uma obra de Bensky fora da rua, fora da zona onde ele vai usar a crítica, fora da zona onde ela foi e o contexto onde ela foi feita, é descaracterizar completamente a obra. Então, Sim. essa é a ideia. Se você colocando uma obra de Bensky na sua sala, você não tem uma obra de Bensky, você tem Sim. uma coisa que foi feita por Bensky, mas você não tem mais a obra dele como conceito de obra, como conceito de arte. Uhum. Entende? Você entende o que eu quero dizer? Tem a arte por si própria. Você deixaria de ser a arte por si própria para se tornar a arte que fica na sua sala. Exatamente, exatamente. Entendi. Exato. Então, assim, aí conversando um pouco com a noção que o Magritte ele traz Isso Não É o Cachimbo, né, a famosa obra dele, é justamente uma questão de que questionar o objeto em questão, no caso, a representação de um cachimbo, não necessariamente é a representação de um cachimbo, mas no quadro do Magritte a gente tem o cachimbo e ele Uhum. critica a representação do cachimbo. Uhum. Mas essa é a mesma crítica que está sendo dita quando a gente fala que não é uma obra de Bensky quando ela está lá. Porque a Uhum. gente tem literalmente a representação dela, a gente tem ela desenhada ali, mas a obra não é uma representação de algo apenas, né? Uhum. A obra ela é muito mais plural. Então é essa crítica e é isso que conversa com a estética, eu Cara, acho. eu acho que não é. Na verdade, eu acho que ela é uma representação. Eu acho que eu vou entrar nesse ponto aí. Porque eu acho que eu acho que você sabe como é que é a teoria do conhecimento, e a teoria do conhecimento é uma disciplina dentro da filosofia em que ela tenta tratar o conhecimento objetivo como uma interpretação desse múltiplo sensível que a gente está à volta. Então, basicamente a nossa noção de sensibilidade, que é o tato, a noção palatável. Então, esse múltiplo sensível que a gente vive, a gente tem uma capacidade de síntese dentro da gente, em que a gente representa algo que se torna que é um objeto. Mas se a gente tenta explicar essa capacidade de síntese, essa capacidade intuitiva nossa, através do próprio objeto, a gente vai entrar numa contradição por si próprio. Você entende o que eu quero dizer? A gente vai deixar de a gente vai deixar de existir a noção de objeto, porque a noção de objeto necessariamente implica uma representação. Então, o objeto por si mesmo significa que o ser humano, somos nós, temos uma capacidade de interpretar múltiplas experiências e tornar-se objeto. Então, o que acontece? Essa discussão da estética é muito boa porque ela sempre traz a metafísica, que é essa ideia suprassensível. Então, o que acontece? É, se tentamos se tentamos explicar o objeto por si mesmo, o objeto propriamente dito por si mesmo, entramos numa contradição. Então, como explicar esse objeto que, no caso que a gente trouxe, é a obra do Bensky na nossa sala, através da obra propriamente dita, que Kant traz a ideia de razão pura? Como explicar a obra de arte por si mesma? E você trouxe muito bem. Se colocamos na nossa sala, sem o contexto que era em Londres, numa parede, num prédio determinado, tira completamente a noção de razão da obra.
vira uma obra que serve para o Mateus, que as pessoas indaguem sobre isso e gerem uma discussão. Então acabou o sentido de obra naquele momento. Mas aí eu entro numa pergunta para você. A noção estética necessariamente implica entendermos a razão original dessa obra? A razão no sentido não da razão do Bensky, mas da própria obra, entende? Aham. Tá, então, na forma como eu estou encarando essa questão, é no sentido de uh, ter uma obra do Bensky na sua sala, ela é apenas uma representação da obra do Bensky, mas ela não é uma obra do Bensky por justamente não ter todas as características conceituais que eu acho que precisariam. No caso, você eliminou completamente o contexto da obra fazendo isso. E para mim, eliminar o contexto da obra, principalmente a obra do Bensky, que é uma obra crítica e que tudo foi escolhido de forma a fazer com que a obra fosse o que é, sabe? Então, Sim. que nem você falou, o local, tudo isso. Então, o que você não associar é uma representação da obra de Bensky, não é a obra de Bensky. Tá, então, ok, eu acho que, tipo, para mim é isso que faz sentido quando a gente fala de representação. Uhum. Da mesma forma como o Magritte coloca, aquilo é uma representação de um cachimbo, de certa forma, sim, mas a obra do Magritte é muito mais complexa do que uma representação de cachimbo. Sim. E ele critica essa questão da representação, sacou? Não só por alienação da nossa visão, não só por alienação da estética, pode ser por alienação do contexto. Você não sabe se aquilo é um cachimbo, se a pessoa que fez tentou fazer um cachimbo ou não tentou fazer um cachimbo. Sim. Então, bem, esse contexto é importante, de certa forma. Uhum. Então, beleza. Voltando à sua última pergunta, que foi exatamente qual? A que você finalizou? Repete. Eu finalizei se a noção de estética, provavelmente dito, vamos colocar a arte, que é uma, dentre a estética, a arte implica nisso, né? Então, a arte, necessariamente, ela tem que demonstrar aquilo que foi a própria razão pura da obra do Bensky, por exemplo, ou do Magritte. Vamos dar o exemplo do cachimbo. A arte tem que necessariamente representar o que o Magritte queria falar para a pessoa. Posso dar um exemplo lúdico para ver se eu compreendo o que você quer dizer? Vai lá. Então, suponha que a gente, por exemplo, você pegue uma obra que ela é abstrata no sentido visual. Ou seja, você olha e aquilo soa abstrato para você, no sentido de que, vamos supor que é um quadro respingado por várias cores diferentes. Uhum. E se você só tem ele, você só tem o quadro, você não tem o contexto, ainda que ele ninguém te diga, você só está olhando para ele, é uma coisa visual. Você julgaria como um quadro abstrato e tal, mas, por exemplo, vamos supor que o quadro ele é daquele jeito, todo quadriculado e cheio de pintura, porque desde o século XIX pessoas vão lá e jogam tintas aleatoriamente nele. Uhum. Então, ok, agora a gente está expondo um quadro que, pô, tem um contexto muito doido atrás e que faz parte da obra de arte que ele é, né? Então, tipo, alienar esse contexto da obra seria não ser mais a obra. Sim. Transformar num dogma. Isso, então, exatamente. Então, tipo assim, é isso, mas ela não deixa de ser menos arte sem o contexto. Sim. Né? Aí é complicado definir, mas para mim ela não deixa de ser menos arte sem o contexto. Mas Cara, com o contexto ela ganha uma forma diferente. Entende? Isso que eu quero dizer. sim, então. Eu tenho um pouco de dificuldade de atribuir a noção de estética a meramente uma sensação da nossa própria experiência, entendeu? Eu acho que vai um pouco além. Eu acho que a noção de estética transcende a nossa própria experiência. Porque eu não acredito que mesmo que a gente leve a noção daquela arte, por exemplo, você deu a noção de arte abstrata, como a noção mais pura possível, em todos os contextos, a gente entender como ela foi feita, a gente nunca vai ter uma interpretação uno dessa obra. Nunca. Então, eu acredito que a noção de estética vem muito mais de uma noção suprassensível, que é algo que a gente transcende a própria obra, do que a nossa experiência. Então, vamos dar um exemplo. A arte tem as cores amarelo, vermelho e azul, mas você no seu entendimento entende muito mais a arte como amarelo e azul, mas eu como vermelho e azul. Então, como a gente interpreta isso? Eu acho que a gente interpreta muito menos por essa sensibilidade que a gente tem nos nossos olhos, mas mais como uma coisa que ela está acima dessa sensibilidade. O que a gente interpreta a partir dessa sensibilidade?
E eu acho que não necessariamente a noção de estética tem a ver também com um sentido visual, entende o que eu quero dizer? Entendo, entendo. Mas então, sobre essa alienação do contexto. Ah, sim. Eu acho que, cara, eu acho que o contexto ele traz, não é vida para a obra, ele traz Uma outra perspectiva, na minha opinião. uma outra Apenas perspectiva. Mas eu não acho que é só apenas isso, eu acho que isso pode entrar numa armadilha, em aham, que o contexto ele implica você a pensar algo que você não necessariamente entendeu naquela obra. Você entende o que eu quero dizer? É como se você vai não sei, no museu que a gente tem aqui no Rio, do lado do Teatro Municipal, no Belas Artes, e você sabe que aquelas obras foram feitas pro, sei lá, Henrique II. Eu acho que isso implica a gente tentar entender o contexto da época e não necessariamente transcender a obra. Entende o que eu quero dizer? sim, sim, sim. Então é uma cilada. Eu acho que eu acho que essa obra do Magritte é muito boa porque a gente entra nessa cilada e por isso que a gente tem que entender por que a gente entrou nessa cilada, né? Porque ele fala que aqui não tem um cachimbo. Mas o que que significa isso? Aí vai no sentido de representação que você estuda. Você estuda em Foucault, né? Que não entendi nada quando ele Foucault de representação. Ficou É, muito difícil. muito complexo. Eu também não posso falar que eu entendi, né? Porque realmente, se alguém entende aquilo, essa pessoa tem um talento. É difícil É pra muito caralho. estudo, muito estudo, muito estudo. Mas eu quero dizer assim, ainda na questão do contexto, e aí eu queria insistir um pouco na tecla, de novo, eu vou dar outro exemplo, só porque eu acho que exemplos eles acabam sendo bacana nesse caso, que é, por exemplo, se você pega uma obra do Bensky que, por exemplo, é feita uh, num muro que divide duas regiões violentas, e a obra dele tem tudo a ver com a questão das duas regiões serem violentas. Você tira de lá, você coloca na sua sala, enfim, você alienou esse contexto que, enfim, é super importante para a obra, não apenas como crítica, mas para a obra como obra. E, Uhum, então, mas isso soa para mim como existe então um juízo de valor sobre a obra como ela é, sabe? No sentido de que existe o juízo de valor do que a gente deveria considerar a obra e o que não considerar a obra. E é por isso que eu falei, quando você diz que a resposta é não para a pergunta inicial, a primeira pergunta sobre ter um Bensky na sala, e fala assim, não, porque deixaria de ser uma obra de Bensky se eu colocasse na minha sala, a uhum, gente cria um juízo de valor sobre a definição de obra e a definição de obra da pessoa. uhum, Então, tipo assim, eu acho que esse juízo de valor, tem que tomar cuidado com ele, mas eu acho que ele é importante, em certo uhum. aspecto. É isso que eu Sim, quero dizer, sabe? sim. Sim, sim, entendo. Eu acho que essa é a noção mais pragmática possível do assunto, que a resposta não, ela vai deixar de representar uma obra, ela é a noção mais pragmática no sentido da racionalidade, né, de você entender que aquilo lá na sua sala vai deixar de ser uma obra. Até pela dedução de que aquilo na sua sala não vai ser até o mesmo, digamos, objetivo que aquela obra naquele lugar, no muro, no caso, vai representar. Tem até uma coisa engraçada que no livro do Bensky, ele entrevista um velhinho que estava passando em frente a essa obra, do muro da divisão, não é isso? Que ele faz aquela cortina, e o velhinho fala pro Bensky assim, eu odiei essa obra. Aí ele fala assim, por quê? Aí o velhinho fala, porque é muito bonita. Ué, mas então por que você odiou? Porque esse muro, a gente odeia esse muro. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Aquela obra, ela representa uma coisa que talvez na sua sala vai deixar de ser propriamente a obra. A gente pode pensar em qualquer outras coisas e pode ser bem frutivo isso, mas aí eu quero entrar. Eu acho que a condição de representação é muito mais. Você vai achar que eu sou meio viciado, tô meio viciado em metafísica, mas essa é a verdade, cara. A condição é muito mais transcendental do que a gente pensa, do que a obra pode representar no sentido estético sensível. Ela vai para um sentido suprassensível. Por isso que a estética, quando a gente estuda estética, você tem que estudar Kant, você tem que estudar Hegel, porque a gente não consegue entender a noção de estética como algo somente sensível, entende? Cara, isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Ele sobe na minha mesa do nada, assim, normal. Mas e aí, o que tem mais no livro que você possa trazer aqui pra gente? É, então, no caso do livro mais especificamente que eu estou comentando, o livro que o nome é exatamente isso, não é um cachimbo, ele é o livro que o Foucault escreve sobre a obra de Magritte. No caso, ele escreve sobre duas obras, as duas elas são extremamente parecidas,
é uma sobre o cavalete, escrito Isso Não é um Cachimbo, e a outra é literalmente a que todo mundo conhece, que é escrito Isso Não é um Sim, Cachimbo. sim, Né? entendi. Mas o livro em si, eu acho que eu nem sei se eu tenho autoridade para poder falar dele, no sentido de dele como obra, realmente, enfim. Eu acho que nem tem possibilidade. Enquanto eu tô com o livro aqui, ó, vou pegar É difícil pra caraca. Pô, Kant é mais fácil que ele Foucault. aqui, olha. Isso Isso não não é é literalmente o nome do livro, tá vendo? Do Foucault. maneiro demais. Nem É, sabia que ele ia existir. pois é, então, exatamente. Então eu não posso falar do livro como obra, né? Mas eu posso falar que é, ele vai acrescentar essa discussão da representação de maneira muito interessante, porque ele vai justamente é, trazer as noções de arte que trazem, por exemplo, a representação no livro didático. O livro didático ele está trazendo uma representação humana, literalmente por finalidade de representar. É o que ele Sim. quer, né? Uhum. Desenhar. Uhum. Exatamente isso. Mas, por exemplo, você tem peças que trabalham o nome árvore escrevendo com árvores, por exemplo. Sim. Uhum. Sabe? O nome árvore é uma representação de árvore, naquele sentido, sabe? Isso aqui se questiona um pouco, né? No fundo, por que a palavra árvore está escrita de árvores se Uhum. a palavra quer representar a mesma coisa que escreve ela? Uhum. Entendeu? Que são Cara, árvores. parece que você tá na Grécia, cara. Parece que você tá na Grécia perguntando, porque eu lembro que teve, quando eu lia Platão, tem uma obra de Platão que não é Fedon, é uma outra, enfim. E ele faz exatamente essas perguntas, exatamente isso, mas não na noção que a gente tem hoje de Foucault, porque Platão imaginava esse mundo ideal, aí ele jogava pro suprassensível, que por exemplo, você tem vários cavalos. Quando você pensa num cavalo, você não pensa a ideia, você pensa a ideia de um cavalo na sua mente, mas existem várias espécies de cavalos. Mas Platão sempre joga pro cavalo ideal. Ele trazia sempre essa noção. Então ele iria colocar a representação como o simulacro do simulacro do simulacro, porque ele ia nisso, entendeu? Por isso que Aristóteles chega e fala assim, Platão vive num paradoxo constante, porque ele sempre vai tentar representar, 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 nunca vai chegar no ideal. Entende o que eu quero dizer? Aí Sim. lembrei que na aula de introdução, agora falando da aula de metafísica, ele abre essa questão com a filha dele falando assim, pai, antes de eu nascer, onde é que eu tava? O professor falou assim, aí a filha dele perguntou. Eu lembro que ele respondeu, isso não tem muita coisa a ver com o que a gente está discutindo, mas é só porque eu lembrei. Ah, Aí a filha dele, ele dá a resposta para a filha dele mais trágico possível, assim. Ele começa a contar assim, não, então, você veio de um espermatozoide que dentre milhões de espermatozoides ganhou, bilhões de espermatozoides ganhou a corrida, que esse espermatozoide foi criado porque você comeu uma carne que vem de um boi, que sei lá o que, aí foi até o Big Bang. E a filha dele, tipo, de 7 anos, ficou assim, cara, que porra. 7 anos, cara. Muito bom, mano. Eu achei sensacional. Mas, cara, exatamente. Eu tenho que ler mais sobre estética, eu tenho muito pouco conhecimento sobre estética, mas eu sei no nível introdutório que sempre passa por aí, no sentido de representação. E Foucault é um gênio nisso, nesse sentido pragmático da representação como essência. Eu não sei nesse livro, não sei como ele traz isso. Eu não sei nem se ele traz o que eu vou falar agora, mas Foucault, ele adora colocar esse sentido das representações como um construto suprassensível, nunca como algo sensível em que é uma coisa meio banal, meio média, sabe? Entende o que eu quero dizer? Foucault é um gênio nisso. E Foucault, eu acho que tudo que eu li sobre Foucault eu entendi 1%. Então não, isso pelo menos eu tirei. esse livro não é exceção, ele concorda com o que você fala. Realmente, ler Sim, Foucault é uma porra, né? É um concordo. Pô, talento. e eu comecei por Vigiar e Punir, que é a coisa mais merda de começar do mundo por Foucault. Porque Ah, primeiro, mas é mainstream no sentido, assim, né? mas é porque, primeiro que assim, claro, Foucault nesse livro aborda basicamente a questão penal no sentido da sociedade, mas é porque ele fala uma linguagem meio acadêmica médica, sabe o que eu quero dizer? Eu não consigo entender, cara, desculpa, não sou feito para Foucault ainda. Enfim, é bom, é bom. Mas aí, fala mais, cara. Quero saber. É, Fala. não sei, eu sinto que
para mim, a coisa que pega é sempre a discussão do contexto, porque para mim ela só não tem solução, e coisas que não têm solução às vezes me incomodam, em certo sentido. Uhum. Uhum. Então eu acabo sempre voltando nessa parada, porque eu acho que ela se retroalimenta no sentido de que alienar o contexto não torna uma obra menos obra, mas ao mesmo tempo ela muda a perspectiva da obra, ao mesmo tempo quem fez a obra tinha algum objetivo com fazer a obra, tinha algum, ou não necessariamente, o objetivo, enfim, Sim. pode não ter objetivo fazer a obra também, isso acontece. Mas eu sinto que, por exemplo, usando o exemplo das obras de Banksy, ele tinha um certo objetivo fazendo a obra, ainda que o objetivo dele pudesse ser um objetivo, de certa forma, abstrato, por exemplo, o objetivo ser apenas criar algo que está aberto a interpretações, o que é um objetivo válido, de certa forma, um pouco abstrato, não é um objetivo tão pragmático, no sentido de que é um objetivo marcado por ser alguma coisa, ele é, tipo, uma possibilidade de coisas infinitas, porque cada um é subjetivo, cada um vai entender de um jeito aquela parada. Então, pode ser que seja. E eu estou inferindo que o objetivo do Banksy era estar naquele ambiente, daquele jeito, e não numa sala de outra pessoa. O que pode não ser verdade, uma vez que ele nunca falou nada sobre isso também, né? Eu acho que foi a público falar assim, não, minha obra ela tem que pertencer ao lugar onde ela está, e não na casa de um maluco, sacou? Rico, assim. Você infere isso baseado no que você sabe sobre ele e nas críticas que ele faz, mas não necessariamente verdade, às vezes entende. Realmente ele pensou nisso e tal. Mas eu prefiro pensar desse jeito pragmático, porque eu acho eu acho que ele é mais construtivo no sentido de reflexão. Ah, sim. Eu acho que não, sabe? Não é mais construtivo. Eu acho que você tem que primeiro começar. Eu entendo o seu paradoxo. E, claro, compartilho dele se tivesse uma visão tão pragmática quanto a sua. Porque eu vejo que o que você está indagando é realmente uma visão bem pragmática. Isso é ótimo, isso é ótimo. No sentido de dedução. Até porque a física te traz um pouco isso, vai. Vamos falar a verdade. Pode ser, pode ser. Mas eu acho que você tem que partir no sentido de o que é arte de modo geral. Primeiro de modo geral, depois para você. Eu acho que esse é o ponto principal de partida. O que é arte, o que é a representação. Representação não, deixa de lado a representação um pouco, mas o que é arte, o que é a beleza, o que é a estética, o que é ser feio. Eu acho que a partir daí você vai entender se essa representação, de colocar a representação da obra, que não é mais de Bensky, por ser uma representação, porque representação parte do pressuposto que aquilo não é mais um propósito aparente. Caso não é mais a coisa, não, enfim, você só representa a coisa, né? Mas eu quero dizer, o objetivo, vamos dizer, essa palavra objetivo, por si mesma, o que ela significa, se existe um objetivo, porque se ele não tinha um objetivo na época, já foi um objetivo isso, né? Então, a palavra objetivo por si mesma, o que ela significa dentro da sua concepção de arte, que aí você vai desenvolver, entende? Quero dizer, porque o que, a obra do Bensky na minha casa, ela representa para mim e não lá no muro, no caso, que foi feita. Eu entendo nesse sentido no sentido de representação como definição, mas até num sentido mais pragmático, o que a obra do Bensky falaria comigo aqui em casa? E por que não isso acontecer? Eu acho que porque quando você vai falar do sentido de arte, que eu sugeri que você comece, é muito difícil a gente falar de sentido de arte num nível sensível, né? Falar assim, a arte está no nosso paladar. Não, eu acho que todo sentido de arte para qualquer um, mesmo que não saiba, ela vai para um suprassensível que a gente vai ter que encarar isso de uma hora ou outra. Entendeu? Refletir sobre isso. Eu acho que o seu paradoxo, e que é um paradoxo que, por isso que existem disciplinas de estética, é o paradoxo da humanidade enquanto humanidade que vislumbra, que sente, que ama, sempre vai além. Então, por onde começar? Pela definição de arte, pela definição de beleza, de estética. Acho Sim, ótimo. eu acho que esse, em geral, teria que ser o primeiro questionamento a se fazer, porque, enfim, você fala várias palavras, como, por exemplo, obra, arte, representação, e você não definiu nenhuma delas, né? Parece vomitado, né? Parece que a gente tá vomitando. Exatamente. Eu diria que quase todas elas são jogadas no sentido comum, que a gente usa. Sem dúvida. Mas eu acho justo, assim, na verdade eu acho que, inclusive, essa é uma boa pegada para o final da discussão, porque eu acho que ela tem que ter um final aberto mesmo, assim, né? Tem. Não, eu acho que... A chamar para uma reflexão nesse sentido, de definições. Exato, mas eu acho que, assim, qualquer debate, assim, qualquer troca de ideia,
tem que ter o que a gente está fazendo. A gente conclui uma coisa e a gente abre. Sabe o que eu quero dizer? Por exemplo, eu falei assim, pô, não concordo com você porque eu acho que você tem que começar investigando o que é arte. Aí você fala, mas como é que tem isso? Porque a gente tem que expandir, sei lá o que, a gente sempre tem que abrir com uma pergunta. Eu acho que tem que ser assim, sempre com conclusões e abrindo. Conclui e abre. Sim, sim. Conclui e abre. Entende? Concordo. Conclui não. Eu acho que a filosofia como essência tem que ser um pouco mais no começo, tá? Num sentido